Fala, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Então já começo aqui recebendo você, saudando todo mundo para essa nossa terça aula gravada, que é uma contrapartida do projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, do município de Manhuaçu. Projeto de produção audiovisual da ideia ao mercado. Então, na primeira aula nós falamos... falei um item errado aqui. Na primeira aula nós falamos da centelha criativa, que é de onde vêm as boas histórias, né? Nós falamos um pouco sobre isso, sobre o desenvolvimento da ideia. Na segunda aula nós falamos do desenvolvimento do roteiro literário, roteiro técnico e desse planejamento prévio à produção de um filme, né? Que é antes de começar a filmar, a gente tem que fazer todo um planejamento de orçamento, de equipe, de várias definições, para aí a partir daí começar a captar, né? Fazer essa captação. Então, hoje a terceira aula, luz, câmera, ação e mercado. Então a gente vai falar um pouco hoje, né, nessa aula, sobre formas de conseguir o recurso para a realização desta ideia, para a efetivação dessa ideia, que começou lá como uma centelhinha, como uma ideia inicial, rascunhada, desenvolvida, depois tornada roteiro técnico, ter sido decupada por diferentes áreas do cinema, a arte, a fotografia, o som. E aí a gente vai chegar na hora do vamos ver, né? E aí, será que a gente vai conseguir realizar? Será que a gente vai conseguir captar o recurso necessário? Nós sabemos que cinema é caro de se fazer, o cinema tem uma equipe grande, tem muitos custos, né, para se fazer. Equipamento é caro, temos que remunerar bem a equipe, tem deslocamento, logística, hospedagem, dependendo. Então nós sabemos que é uma infinidade de assuntos, infinidade de custos que precisam ser dado conta, né? Então, falando sobre a captação, nós temos aí, separei aqui em 4 grandes formas de captação de recursos. Tem as leis de incentivo, tem a Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Você pode escrever uma proposta como pessoa física, como pessoa jurídica. Aí tem várias regras para ser seguidas lá, basta entrar no site do MINC, lá tem todas as orientações. Se você não tem tempo de estudar, de buscar saber, procure alguém, um especialista, né? Alguém que já tenha experiência. E aí, neste você pode aprovar projetos de curta-metragens, projetos outros de outros tipos de linguagens audiovisuais que não sejam longas, né? E tem para projetos mais grandes, para projetos maiores, para projetos que envolvem um custo maior, como longa-metragem, séries. Aí nós temos a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual. A Lei Rouanet, ela é gerida pelo MINC, pelo Ministério da Cultura. A Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual é pela Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que é a agência vinculada ao MINC, mas que tem uma administração própria, né, independente. Então, os projetos são avaliados aí por esse órgão. A Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, você ganha uma autorização para captar com empresas o recurso, o patrocínio para realizar sua obra. Né? Então você submete a proposta, cada uma lá tem os itens obrigatórios a serem apresentados, e é feita uma análise, passada, né, cumprindo os requisitos, ela é aprovada, você recebe uma autorização de captação. Já o Fundo Setorial do Audiovisual é um fundo
que ele é composto com receitas da Condecine, e não sei se necessariamente tem outras, mas a principal fonte é a Condecine, que é um imposto pago por grandes produtoras, né, por canais, canais streams, canais internacionais que trabalham no Brasil. Então, a partir da atividade deles é recolhido, né, um imposto para o fundo, e este fundo ele é aplicado na produção, no desenvolvimento do cinema no Brasil. Então aí sempre, né, a Ancine abre editais em parceria com outros órgãos, com outros estados, com alguns bancos públicos, até com municípios também eu já vi. E aí eles já aportam o recurso no edital, você elabora, propõe, faz a sua proposta, ela sendo aprovada, já recebe o recurso total ou parcial para realizar a sua obra. Então é muito comum, até às vezes, um filme usar mais de um mecanismo. Ele aprova na lei do audiovisual, aprova uma parte, consegue aprovar uma outra parte no fundo setorial do audiovisual. E aí, essas são leis federais, né? São recursos de instância federal. É uma possibilidade também de você captar e realizar parcialmente ou também de forma completa, né? Em leis de incentivo do Estado. Aí, falando do Estado de Minas Gerais, não sei se todos os estados têm, mas aí você pode procurar a Secretaria de Cultura do seu estado para buscar essa informação. Em Minas, nós temos o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, que ela envolve a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que ela é parecida com a Lei Rouanet, no qual você recebe uma autorização para captar com empresas que pagam ICMS, aí tem toda uma característica das empresas, tem uma plataforma específica que você coloca, você insere sua proposta e, e recebe essa autorização para captar. Então, e nós temos também o Fundo Estadual de Cultura, que não é tão comum abrir assim para produções audiovisuais, mas é possível também. Ela aí você já como similar ao Fundo Setorial do Audiovisual. Você já com o projeto aprovado já recebe o recurso para executar a sua obra. Então, esses mecanismos, eles permitem muitas das vezes você complementar recursos entre diferentes mecanismos de incentivo, podendo usar um, mais ou todos, né? Só que aí você precisa tomar cuidado, porque precisa saber, né? Dividir o recurso, os pagamentos, as despesas entre cada uma para não pagar, para não repetir a mesma despesa em mecanismos diferentes. Mas existe essa possibilidade. E agora, mais recente, com a criação da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc, que é fruto da Lei Aldir Blanc I, que depois se tornou uma política permanente. No meio dessa história, nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, que foi específica para o audiovisual, mas eu não vou entrar aqui em detalhe, porque foi uma lei eventual, né? Ela não permanece. Mas na Política Nacional de Blanc, também é possível que os estados e os municípios abram editais para a produção audiovisual. E aí também já é um edital que você tem o recurso aportado, seu projeto sendo aprovado, você já recebe o recurso integral ou parcial, depende do seu projeto, para realizar a obra. Então fique aí atento aos editais do estado, do seu município. É importante também você participar das reuniões, das discussões, das proposições, porque pode ser, né, que em alguma instância não entenda que seja importante abrir editais para a produção audiovisual, vai abrir para outras áreas. Então, é importante essa mobilização do setor para ser lembrado, né, para ser colocado na política de forma real, na abertura dos editais.
E aí, né, gente, a quarta já é uma coisa assim muito praticada, que é o patrocínio direto, vaquinha, que é você ir com o seu projeto em direto a empresas ou pessoas que têm interesse em patrocinar o seu projeto, mas que ela não vai receber nenhum tipo de incentivo fiscal, né? Por exemplo, se o seu projeto é aprovado na Lei Rouanet, a empresa patrocina e desconta do imposto de renda da empresa. O patrocínio direto não, né? Ela não tem nenhum incentivo, ela não vai descontar do imposto de renda. É realmente uma ação em que ela está fazendo dispendiando aquele recurso de fato para o seu projeto, mas que também é viável, é possível de alguma maneira aí. A gente sabe que é mais difícil, mas é possível. Então, gente, o que eu deixo aqui é, de principais orientações finais aqui nessas aulas é: estude sempre, conheça novas técnicas, leia roteiros e projetos audiovisuais. É preciso se atualizar, né? Saber o que está acontecendo no mercado, conhecer o mercado, acompanhar as notícias. Isso é de extrema importância para quem quer atuar no mercado audiovisual, que é um mercado que está em constante atualização de tecnologias, de fomento, de meios, formas de se realizar. Então é importante a gente manter aí atualizado. Pratique, sempre esteja em prática. Comece com pequenas histórias e com recursos que você já tem disponível. Crie histórico, crie portfólio, porque não adianta você querer já chegar ganhando grandes editais, grandes recursos. É necessário começar pequeno, com curtas de 1 minuto, dois, um de 5, depois você consegue um recurso, faz um de 15, daí daqui a pouco você faz 3, 4 curtas, e aí você consegue já formar um portfólio e ganhar um recurso para realizar o seu primeiro longa. Então tudo é uma trajetória, tudo é um caminho que precisa ser iniciado para se dar bem. Não sabemos tudo, o cinema é muito amplo, se conecte com outras pessoas que tenham talentos complementares ao seu, que vão contribuir com áreas, setores que você não domina, né? Isso é muito importante. E esteja atento aí sempre às oportunidades, acompanhe o mercado, é muito importante. Mesmo que às vezes você ainda não tenha possibilidade de concorrer, não tenha chances reais de participar, de ser selecionado em algum edital, leia o edital, faça o exercício de pensar, elaborar uma proposta, mesmo que você não a envie, mas para você ir se conhecendo este mercado, tá bom? É isso que eu tenho a falar. Acredite em você e boas produções. Reforçando mais uma vez, essas aulas são contrapartidas ao projeto A Formação de Oficina Produção Audiovisual da ideia ao mercado, aprovado no edital da Lei Paulo Gustavo, do município de Manhuaçu. Então, agradeço a todos vocês que acompanharam essas 3 aulas e que possam aí surgir boas e boas produções. Muito obrigado.